E ainda sobre o Outubro Rosa, a gente recebe aqui agora o Dr. Leonardo Teixeira, ele que é cirurgião plástico aqui em Cachoeira do Sul, para esclarecer um pouquinho mais sobre a reconstrução de mama. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, Darcy. Eu queria agradecer então mais uma vez estar conversando com vocês aqui no NT Sul. Com certeza. Doutor, reconstrução de mama. O que a cirurgia plástica pode fazer por essas mulheres que tiveram uma parte do seu corpo importante retirada em função do câncer? Sim, a cirurgia plástica tem muito a contribuir após as mastectomias, né? O ideal seria assim, que antes da paciente retirar a mama, ela junto com o mastologista e com o cirurgião plástico, ela tivesse uma conversa, né, para ver como que ela gostaria de ficar após a mastectomia. Tem algumas pacientes que desejam já começar o tratamento de início, tem outras pacientes que preferem primeiro fazer toda a cura do câncer, né, para depois começar a investir na reconstrução da mama. Mas com certeza a cirurgia plástica tende só a ajudar essas pacientes. Hoje existem vários métodos, várias formas, né, para a reconstrução dessa mama retirada, desde a forma mais simples, que é uma colocação de prótese, né, até as formas mais complexas, que é utilizado uma parte do corpo, né, um retalho da musculatura da paciente, ou utilizado o tecido do abdômen, que é uma opção para a reconstrução da mama. Tá. E essa mama, ela chega bem próximo ao natural, ou que a mulher tinha antes? Há uma simetria nessa reconstrução, não? Assim, ó, a primeira cirurgia que é feita é para refazer a mama. E a segunda cirurgia normalmente é feita para fazer o que a gente chama de simetrização. O que é isso? É tentar deixar as duas mamas mais próximas possível, né? A gente sabe que as mulheres, por mais perfeitas que sejam, né, sempre tem uma mão um pouquinho diferente uma da outra. Mas a gente tenta fazer, nessa segunda cirurgia, na maioria das vezes, tentar deixar elas mais próximas possível. Na maioria das vezes é necessário mexer nas duas mamas. É necessário mexer então nas duas mamas para que haja uma simetria. Coloca a prótese também na mama que não foi atingida pelo câncer. Aí vai depender do tamanho dessa mama sadia, digamos assim, né? Tá. Então, se essa mama sadia tiver um pouco caída, ou se ela for muito grande, né? Então, a gente tem que sempre tentar deixar ela próxima à mama que foi reconstruída. Essa mama reconstruída, normalmente, ela é um pouco menor do que a mama que não foi reconstruída. A gente tenta sempre fazer que ela seja um pouco menor, para tentar fazer com que essa simetrização seja mais fácil. Doutor, no caso de reincidência do câncer nessa mama que foi já ajeitada, que já foi ajustada pelo cirurgião plástico, como que faz isso? Assim, ó, essa situação só ocorre naquelas retiradas parciais da mama, né? Então, se foi feita uma retirada parcial, pode vir, né, a investigação da paciente que já teve câncer de mama, ela é mais rigorosa do que uma paciente que não teve. Isso pode vir a acontecer, mas a maioria das vezes o cirurgião plástico ele age mais naqueles casos onde a paciente retirou toda a mama. A mamoplastia é totalmente diferente de uma reconstrução mamária, né? Só pode explicar para nós essa questão, por favor? Então, a reconstrução mamária, como o nome próprio diz, né, ela é feita para aquelas pacientes que tiveram a mama retirada pelo câncer, né, parcial ou totalmente. E a mamoplastia, né, ela dita hoje como mamoplastia redutora, né, ela é feita naqueles casos onde a mulher deseja melhorar o aspecto da mama. Normalmente são duas as indicações, ou que ela tem a mama muito grande, a gente vai reduzir, ou quando ela tem a mama um pouco caída, né, que a gente chama isso de ptose mamária, né. Nesse caso, tu pode utilizar uma prótese para tentar preencher essa mama, né. Até é uma certa controvérsia, muitas vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Quando a mama é grande e eu vou reduzir ela, eu posso utilizar esse próprio tecido da mama e colocá-la no lugar. Não precisa de uma prótese. Não precisa de uma prótese. Agora, quando ela não tem quase nada e tem muito excesso de pele, o ideal é que a gente coloque uma prótese, né, para conseguir chegar no volume que essa paciente deseja. A gente sabe assim que com o passar do tempo as mulheres têm um desejo de cada vez de mamas maiores, né? Só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar, a gente usava prótese em torno de 250 ml, né? Hoje em dia já é 300, 325, já tem pacientes chegando no consultório pedindo já que a gente coloque uma prótese de 400 ml. Aí é uma coisa meio complicada, porque o tamanho da prótese vai muito em função do diâmetro do tórax.
né? Tá, E não do tamanho da... Exatamente. Se tu colocar uma prótese muito grande numa paciente que tem 20 e poucos anos, essa paciente vai amamentar, né? Essa mama vai pesar e futuramente ela vai ter que fazer uma mamoplastia. Se tu colocas uma prótese pequena, ela pode amamentar, ter os filhos e depois só trocar por uma prótese maior. Qual é a vantagem que tem disso? São as cicatrizes, né? Então, tu vai fazer uma cicatriz pequena, colocar uma prótese proporcional, tirar depois da amamentação e colocar uma maior. Aí essa pele vai distender novamente. Se a gente já de saída já tem uma prótese grande, com o passar do tempo, não tem como aumentar. Né? Tu vai ter que tirar essa prótese, colocar uma menor e retirar o excesso de pele. Nessa retirada de excesso de pele, acaba acontecendo o quê? Mais cicatrizes. Sim, sem dúvida. Doutor, e quanto à segurança de uma prótese mamária? A gente já ouviu falar de encapsulamento, né, da prótese, de ter que trocar depois de um certo período. Isso ainda acontece? A gente precisa ainda trocar a prótese mamária de 10 em 10 anos? Como que é isso? A prótese, ela é um corpo estranho no organismo, né? Então, assim, ó, é como uma prótese de quadril, uma prótese de joelho que todo mundo coloca. É o risco que tu corre, é como de qualquer outra prótese. Então, quais são os riscos comuns? Infecção, certo? E a rejeição da prótese. Né? A rejeição hoje é em torno de 0,1%, é muito baixa. Né? Em relação à troca da prótese, as empresas hoje elas estão dando aí em torno de uma garantia de 10 anos. O paciente confunde isso, a garantia, com período de duração. Então, não quer dizer que quando tu chegue com 10 anos, tu seja obrigado a trocar essa prótese. Não, quando chegar, tu vai ter uma avaliação dessa prótese que nem tu tem a da mama normal. Então, a cada 1, 2 anos, tu vai fazer ultrassom, mamografia e vai ter como se diz, você vai ter uma avaliação de como que está a qualidade dessa prótese que tu colocou. Tá, então essa avaliação é periódica, como se fosse um seio normal. Quem não tivesse também, né? Um seio normal. Existe um mito que a pessoa que coloca a prótese não possa fazer mamografia. Isso é completamente errado. Ela pode e deve fazer a mamografia. E deve fazer. Tá certo. Doutor, alguma consideração a mais para aquelas pessoas, para aquelas mulheres que precisam fazer a reconstrução mamária por causa do câncer? Assim, ó, eu vi um dado ontem na TV ainda assim, ó, em 2016, o ano que vem, vão ser feitos em torno de 60 mil diagnósticos de câncer de mama. Essa é a perspectiva que tem para 2016. E por isso a importância, né, do autoexame, de você estar aí fazendo a mamografia periodicamente, principalmente se tiver algum caso na família, né, doutor? Que aí a questão da mamografia tem que ser anual, tem que ser Então, no Brasil, né, que é o índice de câncer de mama é altíssimo, né, são 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, está indicado todas as mulheres a fazerem a mamografia. Né, que é o exame que é inicial para o controle da mama. Né? Caso você tenha um histórico familiar, a mãe, a irmã, que tenha tido câncer de mama, aí tem que ser mais cedo. Aí tu tem que procurar um mastologista de confiança da família e começar uma investigação diagnóstica mais cedo, um rastreamento maior. E há muitas mulheres que não investigam por medo, né, doutor? Sim, quando tu tem é uma doença complicada, né? Sim. Então, quando tu tem um familiar, alguém que tem assim, a pessoa já tem medo de fazer. E é bem pelo contrário, aí que você deve procurar. Quanto mais cedo tu fizer o diagnóstico, mais fácil vai ser tu eliminar e caso tenha que reconstruir, mais fácil para o cirurgião trabalhar. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil tanto para a mulher quanto para quem vai tratar. E nesse diagnóstico precoce, a gente pode dizer que há cura disso aí? Claro que tem que ter um acompanhamento, né, de tempos em tempos, mas há uma qualidade de vida depois do câncer de mama? Sim, com certeza. Assim, ó, o que mais a gente tem visto atualmente hoje é isso aí. Mulheres que procuram cedo o mastologista, conversa com o cirurgião plástico e consegue a cura do câncer de mama. É uma doença curável, desde que seja pego no início, né? E a cirurgia plástica vem para agregar isso aí, trazer a autoestima da mulher depois dessa... Isso,
como eu falei anteriormente, tem o arsenal da cirurgia plástica para a reconstrução da mama é muito grande. Então, a gente pode usar os tecidos do abdômen, o músculo das costas, colocar a prótese, colocar o expansor e depois a prótese, caso seja necessário. Então, a medicina hoje está muito avançada nessa área, então as mulheres têm que procurar aí os seus direitos, né? Porque, na verdade, hoje o Sistema Único de Saúde é obrigado a arcar com esse custo para fazer as reconstruções. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no NT Sul. Certo. Obrigado, Darcy. Quando precisar, então, estamos à disposição do canal NT Sul. Com certeza. Nós também estamos à disposição de mais informações para o nosso público. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia, viu? Uma boa tarde para você. Tchau!